Muito bom dia, nação rubro-negra, começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Wagner Rovap, sou um rubro-negro apaixonado, assim como você que está assistindo esse vídeo, tá bom? Trago notícias aqui diárias, trago análise, né, de jogos, de contratações, dou a minha opinião como torcedor, e eu sei que você como torcedor também gosta de dar opinião, e você vai dar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá bom? Mas antes, por favor, uma coisa que não vai custar nada para vocês é se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sino de notificações. Nesse vídeo eu vou trazer um corte do canal Sport Marketing Makers, se eu não me engano é assim que se pronuncia, eu não falo inglês, onde o André Sica, para quem não sabe, é o cara que está cuidando, né? É o advogado que está cuidando do processo de SAF do Vitória, e eu sei que esse assunto já está meio que esquecido, né? Porém, é um assunto que ainda está andando, né? O Vitória contratou o escritório do André Sica para cuidar no modelo de SAF. E ele participou de um podcast e falou sobre o assunto, falou do Vitória também. Deu algumas declarações interessantes que eu vou trazer para vocês aqui. Falou de processo de recuperação financeira do Vitória, falou do processo de SAF e entre outras coisas que eu vou trazer para você aqui agora. Tem muita conversa, tá bom? Vamos lá. E daí eu venho pra tua pergunta, Marcelo, que é o processo pelo qual ele está passando. Não foi o Sica que colocou o Vitória no caminho. Foi a atual gestão que colocou o Vitória no caminho. E tudo começou com uma reestruturação de dívida. Então eles fizeram uma RCE, que é um regime centralizado de execuções. Eles desoneraram folha. Plano de pagamento na CNRD. Plano de pagamento na CNRD. Tem uma pauta recente, seríssima, né, que foi a divergência com o Corinthians, porque enquanto o Vitória estava com um problema de se manter na Série A, ele se recusou a investir muito mais porque não cabia no seu bolso. O rival paulista entendeu que deveria seguir por outro lado, mas tudo isso mostra, e sem falar de Corinthians, falando de Vitória especificamente, mostra a responsabilidade como se tratou o projeto. Então, Vitória entrou nessa rotação de reestruturação, revitalização do clube, E foi notado em campo, né? Lembrando que fez Série C, Série B, Série A seguido, né? Perfeito. Mas... eu vou dar só uma pausa aqui para dar a minha opinião, como eu falei a vocês. Aqui é um canal opinativo, então não faz sentido eu deixar o vídeo rolar e eu não deixar a minha opinião aqui durante a fala do André Sica. Nós, torcedores do Vitória, podemos ter inúmeras críticas ao Fábio Mota, né? A minha maior crítica em relação ao Fábio Mota é ele falar demais, ele participar de muitos podcasts, dar muita entrevista, ter a língua solta, né? Mas uma coisa que a gente não pode negar é que ele fez um trabalho de gestão patrimonial, gestão financeira no Vitória espetacular. Se não fosse ele, eu não sei o que seria do Vitória. Não só ele, né? Mas a equipe dele, eu não sei o que seria do Vitória hoje, por exemplo, em 2025. Eu não sei como o Vitória estaria começando o 2025 hoje. Por uma visão interessante do Fábio e da gestão dele, que, sinceramente, eu como paulistano, enfim, eu nunca tinha me atentado e eles sabiam muito bem do que estavam fazendo, do que estavam tratando. Além da grandiosidade do clube em campo, né, do Vitória, o Vitória é um colosso em termos patrimoniais. O Vitória eu até brinquei com o Fábio outro dia, eu falei, eu acho que ele tem um complexo que ele deveria chamar de Cidade do Leão, porque, são 6 ou 7 campos, acho que são 6 terminados, 7 por fazer, campos de categoria de base, escolinha, enfim, tudo na mesma linha do Barradão. Então você tem um complexo de milhares de metros quadrados à disposição do próprio Vitória. É impressionante como o pessoal do Sudeste simplesmente ignora e desconhece as questões dos clubes, não falando só de Vitória, falando do futebol nordestino, do norte em geral, né? Na cabeça deles, o futebol só acontece de Minas Gerais para baixo, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul. Só funciona, só esses clubes conseguem dar condições de trabalho aos jogadores. Então, quando vem para cá não, porque eu não estou em Salvador, para quem não sabe, eu moro em Portugal, na cidade do Porto. Mas quando chega lá em Salvador um jornalista para fazer uma matéria mais aprofundada sobre o Vitória, sobre a estrutura do Vitória, quando chega um jogador assim conhecido, um jogador que rodou a maioria desses times do Sudeste, e se depara com a estrutura que o Vitória oferece, eles simplesmente se espantam, ficam surpresos, né? Porque eles simplesmente ignoram
a questão da infraestrutura que os clubes do Nordeste, especificamente do Vitória, né? Que, assim, eu acho que é o time do Nordeste que tem a melhor estrutura, falando de condições, né? Que pode dar ao jogador de futebol. Eu acho que hoje eu desconheço um time do Nordeste que tem uma estrutura melhor. Pode ser que no futuro tenha, pode ser que, um exemplo, Fortaleza está melhorando sua estrutura, o nosso próprio rival esteja melhorando a sua estrutura. Mas hoje eu desconheço algum time do Nordeste que tem uma estrutura melhor do que a do Vitória. Então, quando esses caras vêm pra cá, como ele falou, eu como paulistano e tal, não sabia como o Vitória tinha uma estrutura patrimonial tão colossal como ele mesmo falou, né? Vitória, que termina no Barradão, que é um estádio construído na encosta, ou seja, ele tem ele é uma escultura dentro da própria natureza local. O que faz dele extremamente bem acabado. Ele, por exemplo, uma possível reforma do Barradão, transformar o Barradão, por exemplo, em uma arena, seria muito mais simples de acontecer do que boa parte dos outros clubes, porque ele já tem uma estrutura natural a serviço dele. Então, e acho que nem eu e as pessoas não tinham entendido essa fortaleza que era o próprio Vitória. Pois é. Então, dentro desse espectro, a própria diretoria parou e falou, gente, a gente tem tudo isso, a gente é tudo isso, seja como uma... Agora, realmente, a estrutura do Barradão, naturalmente, né, eu acredito que quando o Barradão foi construído lá nos anos 80, por coincidência, eles construíram, o Vitória, a faixa de arquibancada, a primeira faixa de arquibancada do Barradão, para quem não sabe, foi aquela central, né, onde são as cadeiras hoje. E depois que foi, né, aumentando e tal, e fechou uma espécie de C, vamos dizer assim. E meio que naturalmente, a estrutura hoje do Barradão, realmente, é muito privilegiada quando for, né, no momento certo, tornar o Barradão numa arena. Vai ser muito mais simplificado o processo. Marca, seja como patrimônio, seja como conquista, é um time que conquista, que conquistou, enfim, é uma potência, não deixa de ser uma potência notável. E a gente não pode estar em situação ruim. Então vamos passar por um processo de realinhamento, porque assim como o Corinthians, por exemplo, o Corinthians, assim, um realinhamento do Corinthians do ponto de vista de gestão pô, pelo amor de Deus, assim, a gente como palmeirense até torce pro Corinthians não fazer um bom trabalho por um tempo, porque se ele der uma virada ali de... Assim como o Flamengo fez, né, esse realinhamento, essa reorganização financeira, de gestão, né, o Corinthians, de fato, se fizer um trabalho bem feito, muito difícil que não dê certo, né? Encontrar um bom presidente, encontrar uma equipe que o presidente forme para que tenha uma boa gestão, muito difícil não dar certo, porque já tem uma torcida enorme, né? Ou seja, tem clientes, vamos dizer assim. Tem clientes e clientes fiéis que compram material, que vão a jogos, né? Que usufrui da marca do clube. Então, esse processo é muito mais rápido quando você já tem clientes, né? Ou seja, é uma empresa que já nasce com clientes, vamos dizer assim. E só é alinhar ali a questão financeira e deslancha de fato. Pro profissionalismo, o Corinthians deslancha. Que foi o que o próprio Fábio e a gestão dele perceberam. Falaram, bom, vamos dar uma ajeitada, porque o meu contexto aqui é muito forte. Então eu vou reajeitar, porque o resto se realinha sozinho. E foi batata, foi exatamente o que aconteceu. Série B, Série C, Série C, Série B, Série A. Se manteve, até ajustou bem o time. Aliás, fiquei bem espantado do ponto de vista técnico, porque não é fácil ajustar time em campo e ajustar durante o campeonato com psicológico baixo. Então reajustaram, e nesse processo tive a felicidade de ser uma peça que foi trazida para contribuir. Então o meu objetivo lá o meu trabalho designado, o escopo do meu trabalho é desenhar, justamente como eu falei para vocês, um processo de SAF que seja palatável. Pronto, agora que vai começar a parte de SAF, né? Mas especificamente falando de SAF. E aí é que tá o grande ponto, né? Achar um modelo de SAF que agrade tanto o torcedor quanto o clube, o presidente, né, em si, tanto os conselheiros, porque depende da aprovação dos conselheiros, enfim. Vamos pegar esse pedaço aí. Para o clube. E não precisa ser em curto prazo, pode ser em longo prazo, é estudar os melhores modelos do ponto de vista jurídico, técnico, patrimonial, que caiba
dentro do próprio objetivo do clube e dos torcedores. Esse é o principal. E ao mesmo tempo se combine com objetivos de eventuais investidores. Porque também tem o seguinte: não adianta você fazer uma SAF que você acha incrível, etc., mas para você que ninguém quer comprar também. Isso é um papo que, inclusive, eu tive com o próprio conselho do... Eu tive uma... Pronto, aí esse é o grande ponto, né? Fazer uma SAF que seja atrativa ao investidor, que o clube... Que o torcedor do Vitória tanto fala nessa questão do controle, de o Vitória não perder o controle do clube, né? O próprio presidente do Vitória, né? O Fábio Mota, nosso presidente, também fala sobre o Vitória não perder o controle. Agora, esse é o X da questão. Será que vai aparecer algum investidor que aceite não ter o controle total? Ou, tem um exemplo, o investidor ter 51% e o Vitória 49%. Será que vai ter alguém que aceite botar dinheiro no clube e não ter a palavra final, não ter a decisão final? Esse que tá o problema. Aí é que a gente vai saber mais no futuro, né? Uma reunião incrível de conselho, reuni com algumas centenas de conselheiros do Vitória para explicar os processos, inclusive para quem quiser acho que tá no próprio YouTube essa reunião. A gente apresentou. Não entendi porque ele ficou rindo. Aí tive uma reunião com os conselheiros, kkkk. Não sei. Eu já tinha assistido, obviamente, essa entrevista, né? Pra saber o que ele falou, pra saber o momento certo, os cortes e tal. E eu fiquei curioso com essa risada dele aí, quando ele falou dos conselheiros e tal, que deu uma palestra. Não sei. Não sei se foi pra ele, foi a primeira vez que ele fez isso, teve que fazer isso, se foi inusitado. Achei estranho, não sei se vocês acharam. O processo de SAF pra eles, como funcionava, etc. E uma coisa eu disse: a gente vai fazer o possível dentro daquilo que é atrativo. Porque também não adianta você fazer um modelo de SAF que não seja atrativo. Porque daí você fica com a SAF pra você, guarda, senta em cima dela e beleza, abraça a SAF e não fala mais dela. Ela tem que ser um misto entre aquilo que você quer e aquilo que você pode. Eu não quero ser muito... E aí, torcedor, o que é que vocês acham? Modelo de SAF atrativo? Modelo de SAF onde o investidor vai ter uma... Deixa eu botar o André Sica aqui na tela. O modelo de SAF atrativo, o modelo de SAF onde o investidor vai ter um interesse em botar grana lá, né? Botar o dólar, botar o euro, botar seja lá a moeda que for, né? E aí, o torcedor, eu tenho a minha opinião, assim, meio controversa, né? Já tive uma opinião muito radical, eu era totalmente contra a SAF. Depois fui mudando, fui pesquisando, fui lendo, fui vendo modelo de SAF na Europa, em outros países, fui entendendo melhor como é que funciona e tal. Fui aceitando mais a ideia e tal, só que vendo alguns exemplos, né, que aconteceu no Brasil, como o Vasco da Gama. Não tem como não falar do Vasco, Coritiba que se tornou SAF, caiu para a segunda divisão, disputou a segunda divisão, não conseguiu retornar à segunda divisão, está disputando de novo a segunda divisão. E aí se tornar SAF para isso, eu prefiro que fique o Fábio Mota aí, né? Mas a verdade é que a cada ano que passa, o futebol brasileiro está se tornando muito mais caro para se fazer, muito mais complicado para competir com os clubes do Sudeste, principalmente os clubes do Sudeste e os clubes que têm um poderio financeiro maior do que o Vitória. Tá complicado competir. Então a gente vive nesse dilema, né? De se tornar SAF para se tornar mais forte financeiramente e provavelmente perder o controle do clube, o torcedor perder sua voz, perder a característica, né, que o torcedor tem de ter acesso ao clube mais fácil, de ter decisões, principalmente nos últimos anos, e principalmente depois do Fábio Mota, né? Ter eleição direta, ter decisões que o torcedor vota, se quer ou não que mude o nome do clube, se quer ou não estrela da Série B, entre outras coisas, né? E aí a gente fica nessa indecisão. Eu quero que vocês opinem aí nos comentários, falem o que vocês acham sobre essa questão, tá bom? E eu vou trazer para vocês aqui um pedaço aqui de uma entrevista que como é o nome dele, meu Deus? Davidson deu a um repórter lá de Minas Gerais, falado do interesse do Vitória nele, né? Mesmo que desconversou. Para quem não viu ainda, vou botar aqui.
Vou fazer a mesma pergunta ali que eu ouvi o CJ fazendo. Noticiário do Vitória, interesse do Vitória no Daverson e que estaria próximo, era bomba lá no Salvador. Queria que você falasse pro torcedor que ficou preocupado. Cara, eu vou ver a internet aqui agora, não tô sabendo não, fico sabendo por vocês. Fico feliz por interesse, né, os interessados, porque isso quer dizer que o meu trabalho tá sendo bem feito, né, mas vou ver agora na internet que saiu, porque eu não tô sabendo de nada, né, coloco na mão de Deus, mas como falei, né, meu foco tá aqui no Galo, totalmente no Galo, sabemos que temos agora uma semifinal muito difícil contra o Tombense, primeiro temos um jogo na Copa do Brasil em Tocantins, né, longe, né, então temos que estar focado aí pra poder vencer essa equipe aí, que a gente não desmerece ninguém, a gente sabe que o futebol é jogado, né, falado, né, não tem essa roda de camisa, isso já passou, isso acha que era antigamente, hoje em dia o jogo é jogado dentro das 4 linhas, né, 11 para 11, sabemos que vai ser um jogo difícil, e logo depois tem a semifinal, né, que é difícil. A semifinal já é sábado. Já é sábado, realmente, que é difícil também contra o Tombense, que fez um campeonato extraordinário, né, então parabenizar eles também, né, vamos se enfrentar, mas que a gente possa ser vitorioso se Deus quiser ir pra final. Nada de Vitória. Não tô sabendo, vou saber agora, vou ver na internet, né, vocês estão falando, então fico feliz pelo interesse, mas meu foco é totalmente no Galo. Vou fazer a mesma. Ou seja, não negou, nem confirmou, ficou ali ensaboado, né? Trazendo aqui no Instagram do Arena Rubro Negra, né? Essa postagem aqui, desse trecho dessa entrevista. A galera aí do Arena Rubro Negra, a galera que... Um dos primeiros, né? Os primeiros canais, os primeiros sites a dar notícia do Vitória independente, né? Abraço pra galera aí. Ensaboado, não quis falar. E tá certo mesmo, não tem muito o que falar não. E eu também não gosto de ficar especulando não. Espero que venha, se não vier, parte pra outra e pronto. Galera, muito obrigado, ó. Dá o likeão assim, ó, no vídeo para o YouTube compartilhar aí pra galera. Se inscreva no canal, não custa nada, de graça, você não vai pagar nada, né? Só ajuda aqui o canal Wagner Rovap a crescer. Ativa o sino de notificações para receber os próximos vídeos, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. E o próximo jogo do Vitória é no sábado ou domingo, agora me pegou, que é contra o Jequié, né? No Campeonato Baiano. Até o próximo jogo aí, forte abraço. Fui!